Senhor nos ensinou que é através da unção do Espírito Santo e não através da nossa força, da nossa violência, da nossa muita capacidade, da nossa muita sabedoria, dos métodos. Não, é através do Espírito Santo de Deus. Jesus exercitou o seu ministério porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor ministrou a nós que Jesus sai da glória, deixa a glória, com uma missão específica. Jesus Cristo veio para salvar. O grande plano de Deus é te salvar, é me salvar, é salvar a humanidade perdida. Esse é o grande propósito de Deus e para isso Ele enviou Jesus Cristo. E hoje a missão da igreja é anunciar o Evangelho da salvação. Essa é a nossa missão. O que mais nós temos que fazer? Anunciar o Evangelho da salvação. E o que mais? Anunciar o Evangelho da salvação. E isso engloba uma série de ações, de atitudes que nós já vimos, não é? No mês passado. E a obra de Jesus é uma obra progressiva na nossa vida. Quando nós encontramos Jesus, todos nós, irmãos, todos nós. E se você não encontrou ainda, precisa encontrar para que Ele faça essa obra no seu coração. Quando nós encontramos Jesus, nós ouvimos as boas novas do Evangelho. A boa notícia de que nós podemos vencer o pecado. A boa notícia de que nós podemos vencer o inimigo. A boa notícia de que há uma saída. A salvação está à nossa disposição. Mas aí, depois dessa revelação, dessa clareza, dessa lucidez, Deus vai fazendo uma obra de transformação na nossa vida. De mudança, de modelação, de despojamento e enchimento. Nós nos despojamos de nós mesmos e somos cheios do Espírito Santo. É a obra redentora de Jesus que é completa. Ela é completa, irmãos. O texto de Isaías 61, versículos 1 e 2, mostram o ministério de Jesus. O que é que Jesus pode fazer por mim e por você? Ele assumiu essa palavra lá em Lucas 4:18. Ele disse, eu sou o Messias. Ele não falou com estas palavras, mas ele repetiu a profecia de Isaías que se referia ao Messias. Ele disse, eis aqui. O Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o que fala lá é, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Que palavra de esperança! Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Ele salva, Ele restaura, Ele liberta, Ele tira da escravidão, Ele abre as portas, Ele anuncia o ano do Senhor. E Ele diz a justiça diante de Deus, não fique triste. É uma palavra completa. É uma palavra plena. A obra de Jesus é completa. E é isso que nós precisamos viver. A partir do momento que nós recebemos o anúncio do Evangelho, nós precisamos ser tocados por essa palavra para que haja restauração. O passo seguinte é restauração aos contritos de coração. A anunciar as boas novas do Evangelho e a restaurar os contritos de coração. Há uma palavra de restauração neste lugar, nesta noite. Há uma palavra de restauração para a sua vida. E talvez você tenha chegado aqui contrito. Muito contrito. E o que é estar contrito? O que a Bíblia nos ensina sobre esse termo?
A palavra contrito, do hebraico é baca, e quer dizer esmagado, esmiuçado, como se fosse pó. Abatido talvez, aflito, esmagado pelas circunstâncias. Nós estamos vivendo num tempo de dores, né, irmãos? Num tempo de lutas, de provações, para que nós sejamos verdadeiramente salvos, restaurados. Nós precisamos estar contritos. E você pode dizer, mas eu não quero estar contrito, eu não quero estar esmagado, eu não quero estar despedaçado, eu não quero estar esmiuçado. No entanto, a contrição atrai a restauração de Deus sobre a nossa vida. Talvez nós estejamos sendo cativos por causa do pecado. Talvez a contrição tenha chegado ao nosso coração. As más circunstâncias da nossa vida estão nos fazendo ficar quebrados, abatidos. E a gente pensa, será que Deus esqueceu? Será que Deus não está vendo por quê essa contrição? Por que estamos passando por isso? Mas esta palavra é uma palavra de esperança. Lá em Isaías 53:10 diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, baca por nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados. Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que é dor. Ele sentiu, ele passou, ele se entregou. E ele mostra como é terrível esse sofrimento emocional, psíquico, físico, espiritual. Jesus sentiu. Jesus sofreu. E Deus, Ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele usa a contrição. Ele usa as circunstâncias. Ele usa os momentos de dor na nossa vida. O Senhor é o único que pode. O Senhor é o único que tem poder para fazer esse milagre, para trazer restauração. A contrição, irmãos, que está acontecendo nos nossos dias, as circunstâncias más deste mundo, da maldade, do pecado, da violência, da falta de paz, da desestabilidade, toda essa contrição que está fazendo as pessoas se sentirem tão mal. Ela tem um propósito, e o propósito é, olha para o Senhor, Ele pode restaurar o contrito de coração. Mundo, povo, igreja de Deus, volta-te para o teu Senhor, olha para o teu Senhor, porque Ele tem restauração para você. Deus permite tempos de luta. Deus permite tempos de guerra. Nós sofremos as consequências da iniquidade. Talvez não a iniquidade nossa, pessoal, eu não pequei, mas você vive num mundo que está dominado, jaz no maligno, está tomado da iniquidade. E essa iniquidade tem um propósito. Deus permite para que nós nos voltemos para Ele. Chega no ápice da maldade. Chega no ápice da tristeza, das más circunstâncias, para que não haja saída. Então, nós possamos verdadeiramente olhar para o nosso Deus, buscar o nosso Deus, que é poderoso e misericordioso para nos salvar. Na palavra de Deus, nós encontramos exemplos de pessoas que foram contristadas até o pó, esmiuçadas, e ali, lá, do chão, da maldade, das circunstâncias piores do mundo, elas se voltaram para o Senhor e o Senhor restaurou as suas vidas. Davi foi um desses homens. Davi usou
da sua autoridade, do seu poder de soberano, e nós falamos sobre isso ano passado, quando nós estávamos falando contra os inimigos da nossa vida, e um deles era a falta de limites, e o exemplo foi Davi. Davi não tinha limites. Davi adulterou, assassinou, para que ele realizasse a vontade do seu coração. Ele passou dos limites. Davi estava cercado dessa maldade. E desse adultério nasceu uma criança. Para aquele contexto, para aquela época, para aqueles homens, para os soberanos daquela época, talvez não fosse errado. Eles eram assim, eles eram absolutistas, eles faziam o que queriam e acabou. Então, para aqueles homens, para aquele contexto, Davi não estava fazendo nada demais. Ele queria aquela mulher, ele pega aquela mulher. Ele quer matar o marido dela, ele mata, ele é o rei, ele é soberano. E Davi fez isso. Mas para quem conhece a Deus, não é assim. Talvez o mundo olhe para muitas coisas e diga, não tem problema. Isso não faz mal. Isso é a vida é assim hoje mesmo, a vida é assim, os filhos vão embora de casa e se ajuntam em vez de casar, e moram juntos, e começam a ter filhos que estão debaixo de maldição, e aí como não há uma aliança, um compromisso, eles se desfazem desses relacionamentos e vão para outros relacionamentos. É normal. O mundo está dizendo que é normal, é assim que acontece. Nós podemos nos divorciar e casar várias vezes, isso é normal. O mundo fala é legal, a lei já permitiu isso. O mundo fala que não tem problema, vamos legalizar a maconha, ótimo, vamos legalizar as drogas, assim a violência vai diminuir. Tudo mentira do diabo, mas para mim e para você, que conhecemos um Deus vivo e verdadeiro, não, isso não é normal. E Davi conhecia o Deus verdadeiro, ele conhecia a palavra está sendo pregada nos últimos dias, nesses dias, de todas as formas. Não vai ter desculpa diante do Senhor, não vai ter ninguém se escondendo, porque não tem desculpa diante de Deus. A palavra está sendo pregada de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelos panfletos, pelos cultos, a igreja em cada esquina. Não há desculpa. Não há desculpa. Então a criança adoece e morre. E Davi chora, percebe que ele está sofrendo as consequências da sua iniquidade. Então, na sua perda, na perda do filho, na sua contrição, na sua maior dor, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que a maior dor é a perda de um filho. Alguns aqui têm essa experiência e podem dizer. Na sua maior dor, na sua maior contrição, Davi lembra que ele conhece um Deus que restaura o contrito, que estava abatido e amaldiçoado. Então ele chama, ele clama pelo Deus vivo e verdadeiro. Ele se arrepende, porque ele entende que ele está sofrendo consequências. Mas ele também tem a plena convicção de que ele é perdoado pelo poder de Deus. Porque Deus restaura o contrito. Deus restaura o contrito. Manassés é outro exemplo da palavra de Deus. Manassés foi um rei mau. Tem uma música que fala que ele é mau. Então ele é mau, muito mau. Manassés, filho de Ezequias, ele não faz nada de bom. Ele começa a idolatrar, ele começa a buscar falsos deuses. E ele chega a um poço tão fundo, ele chega a uma maldade tão grande, que ele sacrifica seus filhos, mata queimados os seus filhos aos deuses, aos ídolos.
E a maldade de Manassés era tanto que parece que o nome de Manassés, de fato, era Moisés. Mas o povo tinha vergonha, porque ele era tão mau, que o povo não chamava ele de Moisés, o povo chamava ele de Manassés, porque eles não queriam fazer menção, referência a um grande libertador do povo, Moisés. Então eles mudaram, e o nome dele, isso é alguns estudos mostram isso. Então o nome dele, Manassés. E diante da sua maldade, ele vai preso como cativo de guerra, fica acorrentado, atrás de grades, preso por grilhões, e enfiam uma lança, um arco, um gancho no seu nariz, atravessado. E aí ele percebe a sua miserabilidade. Ele vê que ele chegou no fundo, na maldade, no fundo do poço mesmo, sofrendo as consequências da sua maldade. Mas a Bíblia fala, lá em 2 Reis, capítulo 20, você pode ler a história de Manassés. Você pode ler também lá em 2 Crônicas, capítulo 33. A Bíblia fala que Manassés se humilhou muito. Manassés orou e suplicou o perdão de Deus. E Manassés foi restaurado. Há livros não canônicos que mostram a oração de Manassés. Uma oração de profunda humilhação diante do Senhor. A contrição tem um propósito na nossa vida. Ela é esmagamento de fato. A contrição é você não ter mais possibilidade de nada, mas ela tem um propósito. Ela tem o propósito de nos restaurar. A contrição tem o propósito de nos salvar. Eu creio que Deus está chamando pessoas hoje do meio da contrição, das dores, das tribulações, para começarem a caminhar com Deus. Para começarem a ser amigos de Deus, fiéis a Deus, um povo, uma igreja que passou pela contrição, que tem sido esmagada por esse mundo, mas que decide caminhar com o Senhor, que decide fazer a vontade do Senhor, pessoas em que o Espírito Santo de Deus vai habitar, pessoas em que vão se manifestar através da presença de Deus, porque foram contristados, porque foram abatidos, mas foram levantados e restaurados pela presença do Senhor Jesus. Nisto consiste o poder do Evangelho. O dia da expiação. O dia da redenção, o sacrifício de Jesus na cruz, e eu creio que Deus, em especial, está falando conosco nessa noite. Nós vamos participar da mesa do Senhor. A expiação, o sacrifício vicário de Jesus Cristo, consiste na libertação de pessoas que vão parar os seus caminhos, parar os seus sonhos, parar os seus propósitos, parar as suas lutas, parar tudo, e vão começar a buscar a face do Senhor Jesus. Nisto consiste a expiação, oração, jejum, santificação, consagração, porque a contrição chegou na nossa porta. Fora ou dentro da igreja, não se ouve alguém dizer que nós estamos vivendo uma época boa, um tempo de alegria, de felicidade, de paz, de prosperidade. Alguém tem esta palavra na boca? Não, ninguém. É o tempo de Deus levantar homens e mulheres que vão parar de perseguir seus próprios sonhos para perseguir os sonhos de Deus, por causa da contrição no nosso coração. Então o Senhor vai poder fazer realmente a sua obra através da igreja de Cristo e coisas ainda maiores. Por quê, irmãos?
Porque Deus restaura o contrito. Porque a contrição nos leva ao arrependimento. Porque a contrição nos faz perceber que nós precisamos do perdão de Deus. A contrição nos faz entender que sem a restauração de Deus na nossa vida, nós vamos perecer. O nosso final é morte. A contrição nos leva a nos humilharmos diante do Senhor. E essa é a função da palavra de Deus. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Não adianta a gente gostar da palavra. Não adianta a gente admirar a palavra. Não adianta nós dizermos, é isso mesmo, eu concordo com essa palavra. Hoje, nessa noite, Deus está dizendo, não adianta você concordar com tudo isso, se nós não mudarmos de vida. Deus quer provocar no nosso coração arrependimento. Arrependimento. Não reclame do que você está vivendo. Não reclame do que você está passando. Usa isto que está rodeando a sua vida para te levar aos pés do Senhor, mais perto do Senhor, ao trono da graça de Deus, a súplica, ao clamor, e Deus certamente ouvirá a busca do seu povo e restaurará o seu povo. Aleluia, Jesus. É isso que a pregação tem que provocar em nós, irmãos. Mudança de vida. A igreja tem que ter na sua boca uma palavra que transforma vidas. A igreja tem que pregar o evangelho, irmãos. Não adianta a gente pregar outra coisa. Nós temos que pregar a boa notícia de que o diabo vai ficar debaixo dos nossos pés, porque maior é aquele que está em nós. Quando nós caminhamos com Deus, ninguém vai parar a igreja de Cristo, não vai haver derrota para Satanás. Nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que nós vamos ter tudo o que nós queremos, mas vamos ter tudo o que Ele quer para nós. Isso é vitória. Isso é a maior vitória que nós podemos ter. E esse é o maior poder que há no Evangelho. A nossa mudança, a transformação de vida. E é por isso que nós hoje podemos chegar ao Senhor quebrados, acabados, desfalecidos, esmagados. Porque nele há restauração de vida. Esse é o poder do Evangelho que precisa estar na nossa boca. A igreja de Cristo precisa se levantar, porque Deus, irmãos, anuncia um Evangelho para nós que revela as nossas iniquidades. O Evangelho, irmãos, ele não nos acusa, mas ele revela as nossas iniquidades à luz da palavra de Deus. À luz da palavra, os pecados são revelados. O Evangelho é isso, irmãos, é a verdade que liberta. A gente não pode ser liberto de uma coisa que está escondida, que está lá guardada. A gente só pode ser liberto daquilo que a gente entrega e coloca diante do Senhor. E o Evangelho faz isso. O Evangelho mostra. Na palavra de Deus ninguém é poupado, irmãos. A palavra mostra a maldade e o poder de Deus para restaurar. É isso que essa palavra faz. É esse o poder que há na palavra de Deus. Deus mostra quem eu sou. Deus revela quem eu sou. Irmãos, nós nunca chegamos a Deus tão bonzinhos assim. Não somos bons, somos maus. Maus e pecadores. E quando nós nos achegamos a Deus, Deus fala, olha, eis aí o teu pecado e a tua maldade. Mas na mesma hora, Deus também fala, para isso eu tenho esta saída, esta palavra, esta solução. Eu vou sarar a sua vida quando você buscar minha face, se humilhar e se arrepender. E eu vou fazer algo novo no seu coração.
Deus não só aponta o pecado, mas Ele dá a saída, Ele dá o perdão. Deus não fala que o mundo está perdido, mas Ele diz, eu vou salvar este mundo. Deus não fala o inferno é o teu destino. Deus fala, o céu é o seu destino. Essa é a palavra redentora do Evangelho, porque ela nos leva ao arrependimento, restauração para os contritos de coração, porque a contrição nos leva ao arrependimento. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Então a gente descobre através desta palavra, irmãos, que o arrependimento é o melhor presente de Deus para as nossas vidas. Você já imaginou se a palavra de Deus dissesse assim, olha, você pecou, todos pecaram, destituídos estão da graça, da glória de Deus. E ponto. Mas a palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de arrependimento é poderosa, irmãos. Ela é a saída, é a salvação. É a salvação para a igreja e para o mundo. Porque é tempo da igreja se sujeitar total e completamente à ação do Espírito de Deus, para que apareça Jesus e para que nós desapareçamos, para que a glória seja dele e para que o mundo conheça Jesus Cristo e não a igreja. O mundo precisa conhecer Jesus, porque Jesus salva, a igreja não salva. O mundo precisa conhecer a palavra verdadeira, porque a palavra de Deus tem poder de restauração, e não a nossa palavra. Nós precisamos anunciar o arrependimento com a boca cheia, sem vergonha. É tempo de nos arrependermos diante da face do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas estão carregando um peso sobre si, pesos emocionais, pesos físicos, pesos psicológicos, pesos espirituais. Os consultórios terapêuticos estão lotados. As seitas, as facções religiosas estão cada vez proliferando mais, não é? Abundantemente. Por quê? Porque é um peso do qual a humanidade quer se livrar. Mas nós sabemos que se nós não tratarmos da raiz do problema, não adianta a terapia, irmãos. Se nós não tratarmos daquilo que traz consequências, não adianta a terapia. E a maior causa da escravidão da humanidade é o pecado. É o pecado. Por isso é necessário anunciar o arrependimento, porque as pessoas estão sofrendo miseravelmente. E elas precisam de uma palavra de contrição e arrependimento. E isso vai trazer libertação e salvação. Não adianta a gente fugir para um lado e para o outro. Você que conhece Jesus, Deus está falando com a igreja de Cristo. Você conhece Jesus. A saída para a sua vida é se arrepender dos pecados hoje, e haverá libertação para nós. É tempo de nós participarmos da mesa do Senhor sem nenhuma acusação do diabo contra nós. Não somos perfeitos, não conseguiremos ser perfeitos, mas Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E quando a igreja do Senhor chega à mesa do Senhor em arrependimento e contrição, há restauração da parte de Deus para nós. Nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor através da nossa humilhação. Nós temos que mudar de postura, irmãos. Nós clamamos ao Senhor, choramos diante dEle com autopiedade. Nós clamamos ao Senhor e choramos diante dEle, morrendo de dó de nós mesmos, querendo que Deus faça milagres, porque nós somos filhinhos do papai. Nós somos filhinhos do papai.
A palavra não nega isso, mas a maneira de chegar e clamar e suplicar diante do Senhor é com humilhação e arrependimento. Essa é a fórmula para que nós sejamos verdadeiramente libertos. O perdão de Deus, irmãos, é a mensagem mais graciosa para a nossa vida. Hoje Deus está anunciando o seu perdão neste lugar. O perdão de Deus é a maior oferta, é o maior presente que Deus nos dá. O arrependimento, irmãos, é uma palavra, um presente de Deus para a nossa vida. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Lá em Lucas 24, 46 e 47 diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Essa mensagem é poderosa, irmãos, porque ela é um presente de Deus para a nossa vida, não é uma ameaça. Essa mensagem não é uma ameaça, escuta, igreja! Deus não está te ameaçando, Deus está dizendo, anuncia o arrependimento e a remissão dos pecados. A palavra é completa. Quando Deus fala que é preciso se arrepender, é porque na outra mão Ele já tem o perdão. Quando Ele te chama de um lado, vem, se arrepende, se humilha. Do outro lado Ele já está dizendo, eu estou te libertando, eu estou te restaurando, eu estou te abençoando. A palavra é completa, mas o texto diz, começa onde? Aonde tem que começar esse anúncio? Em Jerusalém. Quem é Jerusalém do Senhor? Onde está o Monte Sião? Nós cantamos, quero subir ao monte, quero estar em Sião, eu amo Sião, Jerusalém, nós somos a Jerusalém. Nós pregamos isso e cantamos e falamos e anunciamos. É a remissão e o arrependimento tem que começar dentro de Jerusalém, na casa do Senhor, igreja santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. É tempo da igreja se humilhar e se arrepender começa em Jerusalém. E quando nós anunciarmos isto, nós vamos anunciar com coragem e convicção, porque nós vivemos a experiência do perdão e da remissão dos pecados. Eu tenho dito isso dia após dia, irmãos, que nós não podemos mais aceitar o que aceitávamos antes. Deus está querendo santidade radical. A igreja precisa mudar a sua postura, porque nós precisamos chegar nesse mundo contrito, quebrantado, esmagado pelas más circunstâncias, com ousadia e coragem, passos firmes, cabeça erguida, e dizer, Deus é poderoso para mudar a história da nação. Quando Jerusalém passa pela remissão dos pecados, Jerusalém anuncia para todas as nações que Ele é poderoso para salvar. Começa em nós. Começa hoje aqui nessa noite, Erebaxê Cantalamaias. Começa hoje na nossa vida, nesse tempo antes de nós participarmos desta mesa hoje, para nunca mais voltarmos à mesa do Senhor da mesma forma. Toma uma decisão hoje. Hoje eu vou participar dessa mesa, mas nunca mais vai ser do mesmo jeito. Hoje eu saio daqui arrependido, recebo o perdão do meu pecado e não vou voltar atrás nas mesmas ações. Não vou ficar olhando para trás todo dia eu caio, todo dia Deus me levanta. Mês após mês eu chego aqui no culto, em 5 minutos eu digo, perdão, Senhor, eu pequei. Então agora eu posso tomar a ceia, eu tomo a ceia, saio daqui, viro as costas, pratico as mesmas coisas e depois de um mês eu chego aqui e digo, Senhor, eu pequei, perdão pelo mesmo pecado?
Não. É tempo de arrependimento. É tempo de restauração. É tempo de remissão. Deus quer te levantar com ousadia, fé, coragem, aonde você estiver. Deus quer fazer você ser luz. Deus quer te dar força e coragem. Deus quer fazer você andar de cabeça erguida, porque o mundo está te humilhando. Porque você não está brilhando a luz de Cristo. Mas hoje Deus quer levantar na sua igreja a sua luz. A luz de Cristo brilhando sobre nós. E nós não vamos ser humilhados aí fora, sabe por quê? Porque nós temos a experiência da contrição, do arrependimento e da remissão dos pecados na nossa vida. Uma igreja perdoada, irmãos, é uma igreja vitoriosa. Uma igreja perdoada é uma igreja vencedora. Uma igreja perdoada é uma igreja que tem como herança a vida eterna. Isso é a melhor dádiva de Deus para nós. É o melhor presente de Deus para nós. Não adianta remorso. Não adianta a gente vir ao Senhor cheio de remorso. Acusados pelos nossos atos. O diabo é acusador. O Espírito Santo convence que nós precisamos de arrependimento. O Espírito Santo, ele não acusa, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele ajuda você a entender como eu preciso da misericórdia. Da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. É Ele que opera essa obra em nós. É Ele que está passeando aqui no nosso meio. Essa noite é um presente de Deus para nós. Essa palavra é um presente de Deus para nós. Eu estava comentando com a apóstola, quando nós estávamos vindo para cá, que quando o Senhor começou a me dar essa palavra, meu coração se encheu de entusiasmo. Eu não conseguia parar. Eu varei as madrugadas e essa palavra me perturbava a cabeça no bom sentido, me incomodava. E eu ficava pensando na contrição e no arrependimento que a igreja de Deus tem o privilégio de encontrar, mas tem a obrigação de levar, irmãos. Nós temos o privilégio de experimentar um Deus misericordioso que está passeando aqui no nosso meio, mas nós temos a obrigação de levar essa palavra e esse evangelho verdadeiro. É tempo de Deus fazer essa obra no nosso meio, cheios do Espírito Santo. E aí eu vou entendendo muitas vezes as letras das canções que Deus me dá. Cheios do poder do Espírito Santo, na palavra que nos guia a verdade, sempre falaremos e viveremos para a glória de Deus Pai. Que a igreja de Cristo não abra a boca, não respire, não se mova, não exista, se não for através do Espírito Santo de Deus. Onde você estiver, com quem você estiver, o que você estiver fazendo, faça através do Espírito Santo de Deus. Porque o verdadeiro arrependimento traz restauração. A contrição nos leva ao arrependimento. E esse é um presente de Deus para nós. Quando nós somos convencidos da necessidade de arrependimento, nós também estamos recebendo a promessa de restauração sobre a nossa vida, porque Jesus Cristo veio para restaurar os contritos de coração. Ele está aqui nessa noite para restaurar o contrito de coração. A igreja de Cristo pode anunciar que Jesus restaura o contrito de coração. É tempo da gente viver esse evangelho e fazer coisas ainda maiores. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. É a nossa chance. É o nosso momento. Em seguida nós vamos realizar a ceia. Os pastores vão realizar a ceia aqui. E nós vamos poder tomar essa ceia de peito aberto. Porque nós temos sido convencidos nesta noite da necessidade de arrependimento. Não diga aí, não, está tudo bem na minha vida. Eu já faço tudo que Deus quer, eu caminho com Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não falo palavrão. Eu não sei.
Hoje é noite de se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, precisamos da tua misericórdia. Essa é noite de se achegar ao Senhor em humildade, em contrição. Eu não sei o que está esmagando a sua vida nos dias de hoje. Eu não sei quais são as lutas que estão te apertando de um lado e de outro. Às vezes está tudo bem na vida financeira, mas aí tem uma luta dentro de casa, é no relacionamento, é no casamento. Às vezes junta tudo, né, irmãos? Como as pessoas dizem, tudo vem ao mesmo tempo. É a doença, é a privação financeira, é o relacionamento quebrado. Eu não sei o que está te apertando nestes dias. Talvez você diga: não estou passando por nada. Ainda assim, é tempo de arrependimento, humilhação diante do Senhor. Não vamos deixar que a nossa presunção, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos diga: não, não precisa não. Não, vamos confessar diante do Senhor: eu preciso de perdão nessa noite. Eu preciso da remissão. Eu preciso do teu agir, do teu mover na minha vida, Senhor, nessa noite. Eu quero tomar a ceia fazendo memória de um Jesus que levou sobre si as minhas dores e as minhas iniquidades. Eu quero tomar a ceia lembrando que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Eu quero tomar essa ceia hoje declarando: valeu, Jesus. O Senhor não morreu em vão. O Senhor não morreu em vão naquela cruz. O teu perdão me alcançou. E hoje eu sou livre para te anunciar, para declarar a salvação, para viver um milagre na minha vida. Achegue-se à mesa do Senhor com inteireza de fé, um coração sincero, uma mente limpa de acusações. Esse é o jeito que nós temos que nos apresentar diante do Senhor. A palavra de Deus diz isso. Eu quero entrar na presença do Senhor. Eu não preciso hoje passar dias lavando na água, nem oferecendo bois e cordeiros e pombinhas, mas eu preciso ter um coração arrependido diante do Senhor para chegar à mesa do Senhor. É a nossa chance, igreja. É a nossa oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. É a chance de nos aproximarmos do Senhor, abraçarmos os pés de Jesus, beijarmos os pés do Senhor, porque é aí que nós temos que estar, humilhados, prostrados e arrependidos aos pés do Senhor Jesus. É a nossa oportunidade, igreja. Fale com o Senhor agora, confesse a necessidade que você tem. Se você quiser pôr a mão no seu coração, se você quiser se prostrar, se você quiser vir aqui à frente, tome uma atitude e mostre para o Senhor que você está arrependido nessa noite. Tome uma atitude de coragem e diga: nunca mais vou vir a essa mesa da mesma maneira, porque o Senhor tem me redimido, me salvado, para que eu não seja mais a mesma pessoa. Esse é o poder do Evangelho. Poder de mudança, de restauração, de transformação. Fale com o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós confessamos diante de Ti, como igreja, que precisamos da Tua misericórdia. Nós confessamos como igreja que precisamos do Teu perdão. Pai, somos maus e imperfeitos, é verdade, nosso coração é malvado, nós nos iramos facilmente e muitas vezes a ira nos faz pecar, Senhor. Nós muitas vezes invejamos, temos ciúmes, temos orgulho, temos vaidade, muitas vezes temos mentido. Deus, tem misericórdia da igreja de Cristo, Senhor. Que nós possamos ser humildes, arrependidos, prostrados aos teus pés nessa noite. Que ninguém, nem eu, nem ninguém neste lugar, nem ninguém que vai ouvir esta palavra, se omita e diga que não precisa, mas que todos, pelo conhecimento da verdade nesta noite, possamos chegar ao arrependimento e possamos receber a restauração de Deus. Porque quando nós estamos com o nosso coração contrito e quebrantado, o Senhor traz restauração.
Deus, eu te louvo e te agradeço pela noite de restauração neste lugar, por cada lar restaurado aqui, por cada homem e mulher que estava caído, que está se levantando nesta noite, pela restauração do Senhor na sua vida, pela remissão dos pecados nesta noite. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela restauração que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário por nós, e hoje ela é efetiva neste lugar, ela é efetiva sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, que a salvação chegue nesses lares, que a graça do Senhor alcance esses lares, que a redenção e a restauração envolva cada vida e cada coração. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço pelo milagre da restauração nessa noite, neste lugar. Santo, 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 santo é o teu nome. Seja engrandecido, Deus. Seja glorificado, Pai, por causa desse tão grande amor demonstrado, que nos alcançou, nos redimiu e nos salvou, Senhor.